Fala turma, tudo bem? Mais um Secovcast, inovação para o futuro, nesse podcast disruptivo, nesse podcast inovador e que traz pessoas e personalidades inseridas dentro do mercado imobiliário, mas que tem uma visão de médio e longo prazo, ou seja, antenados com a inovação para esse mercado ficar cada vez melhor para todos nós. E agora nós estamos aqui, coordenador do Cresce Social e conselheiro do Cresce também, para participar do Secovcast. Então eu fico pensando assim, Wagner Robinho, né? O Robinho, para os que conhecem de mercado, já tem vários anos aqui de mercado, e ele vai falar um pouco mais dessa história. Wagner, para aqueles que estão nos acompanhando agora e estão conhecendo. Mas assim, o Cresce e o Secov juntos é incrível. Então, primeiramente, muito bom você estar aqui com a gente, falando sobre inovação, representando o Cresce, essa entidade forte, junto com o Secov, também uma outra entidade. Boa tarde a todos. Marcos, é uma honra estar aqui com você, uma pessoa incrível, com conhecimento do mercado imobiliário ímpar. Aqui eu aprendo muito com você, viu? Pode ter certeza. E cada podcast que você vai fazendo, que eu vou assistindo com pessoas do mercado imobiliário, eu vou evoluindo muito também. Então, nada mais do que eu estar vindo aqui compartilhar um pouquinho dessa vivência do mercado imobiliário, né? Afinal, desde 2012 já, né? Já tem uma estradinha já, os cabelos brancos já estão mostrando quem que é o Wagner Santos, o Robinho do mercado imobiliário. E essa trajetória é legal, é gostosa, a troca de experiência é perfeita. Super legal. Eu, de vez em quando, vou te chamar de Robinho, mas eu vou fazer o possível para te chamar de Wagner. Tranquilão, os dois eu atendo muito bem, viu? Robinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o mercado imobiliário, você falou de cabelos brancos e tudo mais, você acha que ele acelera o cabelo branco das pessoas? Ou seja, é um mercado muito estressante ou não necessariamente? É um mercado extremamente promissor? Bom, como que você vê o mercado nesse sentido? Fazendo uma retrospectiva aqui, que você conseguiu ir lá quando eu entrei a primeira vez no mercado imobiliário e vim trazendo aqui em questão de segundos. Boa. Passou a minha vida aqui na frente. Marcos, o mercado imobiliário é algo apaixonante, algo gostoso, é um mercado onde você tem uma certa liberdade, novas amizades constantemente com o cliente, com parceiros do mercado imobiliário, corretores. Então você acaba fazendo um relacionamento, network perfeito. Mas falar que é fácil, não é fácil, é muito sofrível. Eu lembro que na minha primeira entrevista, quando eu saí ticando, estava estressado no meu outro serviço, e aí eu saí ticando quais são as profissões que ganha muito e trabalha pouco. Aí foi na onde? Corretor de imóveis, achando que ia ser aquele mundo, né? Vou vender apartamentos, casas e tal. E aí quando eu vou fazer a minha primeira entrevista, o gerente pergunta umas 5 vezes para mim, ou 6. Você tem condições de ficar sem vender durante 6 meses? Você tem como se manter durante 6 meses? E ele foi perguntando 1, 2, 3, eu falei assim, esse cara não quer me contratar. Eu já estava desistindo ali. Mas realmente a entrevista já foi muito difícil e eu firmei o golpe, né? Se ele perguntasse mais uma vez, eu ia desistir. Só que aí ele parou. É o feeling do gerente, né? O feeling do gerentão, né? Aí ele parou e pegou. E o legal do mercado imobiliário é sofrível, você sofre, você vê amigos sofrendo e tem muita ajuda. Porque normalmente você começa a fazer parceria com o corretor ali, começa a trabalhar junto, e aí um dia um empresta o dinheiro da gasolina, no outro dia ele empresta para você, num dia você paga o almoço, no outro dia ele paga o almoço. A família também ajuda demais. Eu acho que famílias de corretores, palmas para vocês, tá? Porque vocês são pessoas especiais na vida do corretor de imóvel, que dá força no dia a dia para sair de casa. Porque se não é só a família, não é a família, você rapidinho muda de profissão. Porque é difícil sair a primeira venda, alguns tiram a primeira venda no prazo curto, mas em outros momentos demora 6, 7, 8 meses. Ou se não, tira a primeira venda rápido e some as vendas. Então, é um mercado de resiliência e capacitação. Porque não é porque está demorando para ter a primeira venda,
ou a segunda, que você tem que parar de se capacitar, você tem que estar estudando, você tem que estar buscando conhecimento. Então, esse network de relacionamento, de vida sofrível de dia e milionária à noite, que tem disso, né? Você acorda rico, dorme pobre, acorda rico, porque a venda é algo inédito do mercado imobiliário. E é um dos únicos produtos que você não precisa comprar para revender. Perfeito. Se você for vender água no sinal, você tem que comprar a garrafinha de água, colocar a margem de lucro e ir para o sinal vender. O imóvel não. Você é um representante do construtor, né? Pode-se falar, daquele produto. Gostei desse, assim, realmente você é um representante do proprietário do imóvel, né? Isso, você é o preposto, né? Vamos falar assim, é o cara que busca a melhor negociação. E aí você tem que ser o fiel da balança para fazer uma boa negociação para quem colocou o imóvel para você vender e com quem quer comprar. Você tem que equilibrar muito bem isso. Porque uma negociação ficando muito bom para um e ruim para o outro, você não vai fechar a venda, né? Com certeza, até porque uma intermediação você tem que estar nesse equilíbrio, né, entre as partes. Agora, Robinho, eu queria saber com relação assim, a quando que o Cresce entrou na sua vida depois do mercado imobiliário? Porque você veio para o mercado imobiliário com expectativa, você começou como corretor, né? Depois você passou a ser coordenador de produto e daí sim entrou no Cresce, ou foi o inverso? Você entrou no Cresce porque você já entendeu que aquilo seria um bom local também para aprendizado, além de networking, conexões? Network, conhecimento. O que fez eu entrar no Cresce? Eu comecei como corretor, fiquei 1 ano, e aí logo fui para gerência de produto. Então, eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu gosto de estar conversando, trocando ideias, trocando experiências, ouvindo. E eu sou apaixonado nisso. E aí, como gerente de produto de uma imobiliária, eu tinha poucos corretores para mim estar passando conhecimento e estar trocando essa experiência. E aí eu logo imaginei, mas se eu for para a construtora, eu não vou ficar somente com os corretores da imobiliária. Na construtora eu vou ficar o quê? Dando um treinamento para o mercado imobiliário. Uhum. Então aí foi para onde eu fui, para um incorporador. E aí fiquei na faixa de 6, 7 anos e lá eu fiz um network grande, porém somente dentro de Goiânia. Perfeito. Corretor de Goiânia. Aí eu pensei, gente, eu quero mais, eu quero conhecer corretores de Caldas Novas, corretores de Mineiros, corretores de Anápolis. E aí foi na onde eu falei assim, vou para o Cresce. Por quê? Regulamenta o mercado imobiliário, né? Coloca ordem na casa, então eu vou poder fazer muito mais e vou abranger um pouquinho mais, vou pegar o estado de Goiás, vou ter novas amizades, conhecimento do mercado imobiliário em todos os municípios, pode estar falando, então você acaba tendo parâmetros do que funciona lá, do que funciona aqui, o que eu posso levar, o que eu posso trazer, e com isso também eu comecei a fazer o quê? Um trabalho no Cresce como coordenador Cresce Social, de fazer parcerias para trazer benefícios para os corretores. E aí foi na onde começou as palestras e treinamento, chamando um amigo dono de imobiliário que tem um conhecimento para dar treinamento, para dar palestra. E com essas palestras, nós começamos a arrecadar alimentos não perecíveis e começamos a fazer doações para instituições. Então começamos a fazer uma ação social muito além de capacitação do corretor. Então começou a ampliar muito mais. Então quando tem uma palestra em Caldas Novas, o corretor leva o alimento e alguma instituição de Caldas Novas vai ser beneficiada com esse alimento. E aí foi na onde eu falei assim, é isso que eu sou apaixonado, lidar com pessoas e com o mercado imobiliário. Sou fã disso. É dinheiro que move o Robinho? Não. O dinheiro é uma consequência do trabalho, mas o contato de estar levando conhecimento e trazendo outro conhecimento é o que me motiva e que me motivou a estar no Cresce e fazendo parcerias com outras instituições, igual nós estamos no Secovcast aqui, tem uma parceria muito grande e uma admiração muito grande pelo presidente Antônio Carlos Costa, que é o presidente do Secov, em parceria com o Cresce Goiás. Muito show. E vamos lá agora para falar assim, porque isso é uma inovação nos estados. Há 2 entidades, né, Cresce e Secov, serem tão parceiras assim. E o nosso mercado goiano, a gente tem esse fomento dessa parceria. A gente vê como são entidades irmãs, né, vamos dizer. Somos muito próximos. É algo que até é inexplicável, porque
como que instituições são tão unidas assim, sentam para discutir projetos, sentam para discutir o que podemos melhorar para o mercado imobiliário. Quando a gente fala melhorar para o mercado imobiliário, quem que é o maior beneficiário com isso? O cliente final. Então, a união do Cresce com o Secov não tem como não andar junto. Se você quer uma melhoria no mercado imobiliário para o cliente final, para o Secov é o sindicato das imobiliárias e dos condomínios. Perfeito. Né? Então, o corretor está toda hora na porta de um condomínio para mostrar o empreendimento. Então, tem que ter uma união para criar seguranças para o condomínio e para o corretor também ter a liberdade de saber que ele vai entrar e vai ser respeitado lá dentro como corretor. Então, essa união facilita demais a nossa vida, tá? Super show. E aí, falando sobre isso, porque é muito importante a gente entender o que seria um corretor de fato, né? Uma vez que é o Cresce que regulamenta a profissão de corretor imobiliário, e a gente vê hoje no mercado muitas pessoas se dizendo corretor, mas que na verdade não são. Então, assim, qual que é o passo para ser regulamentado como corretor de imóveis? Hoje nós sabemos que a profissão de corretor, ela proporciona uma renda muito alta pelo o investido em estudo. Porque hoje você vai fazer um curso de técnico, né? Você paga barato. E é um curso de 6 meses, vamos colocar. Perfeito. Às vezes você faz uma faculdade aí, fica 4 anos e não tem o retorno tão rápido igual tem o curso do TTI, que é o de corretor de imóveis. Então você tem que fazer seu cadastro, tem que fazer o curso, tem que se credenciar no Cresce Goiás para estar trabalhando certinho, regulamentado. É tão curto o prazo para você começar a ganhar tanto que não vale a pena você trabalhar irregular. Se você pensa em vender um imóvel, se você pensa viver disso, entra pela porta da frente. Vai lá, faz o curso certinho, pega o seu termo de estágio, faz o estágio na imobiliária, depois passa para o Cresce definitivo e está tranquilo. Você vai poder vender o imóvel, você vai poder fazer as transações imobiliárias sem nenhuma preocupação. A melhor coisa é você trabalhar correto, não ficar com medo de estar fazendo algo errado. Não seja um contraventor, não seja uma pessoa que vem bagunçar o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário existe pessoas que sustentam a família disso, vive disso. O grande patrimônio dele foi através do mercado imobiliário, a faculdade dos filhos foi através do mercado imobiliário. E vira e mexe a gente encontra aí alguém que vem para estragar o mercado imobiliário, mas rapidinho o Cresce Goiás vai lá também e resolve a situação, né? Não dura muito. Mas se quer viver do mercado imobiliário, o meio é muito fácil ainda, tá? Show. E a gente sabe que, na verdade, algumas pessoas, eu não vou falar nem muitas, a gente sabe que são muitas, mas eu vou falar algumas como um sentimento de esperança, assim, que estão de passagem pelo mercado imobiliário. E talvez são essas pessoas que realmente fazem coisas que não tem nada a ver e que não condizem com a profissão de quem está lá. E acaba queimando todo mundo. Os turistas, né? Os turistas do mercado imobiliário. O que acontece é que as pessoas, às vezes, fala assim, começa a vender um loteamento, um condomínio e fala, nossa, eu vou vender também porque meu cunhado, meu primo, meu tio falou que vai comprar, eu vou vender com eles e acaba querendo fazer do meio errado. Ou, muitas das vezes, o que acontece? Mas aí, existe uma culpa da sociedade também. Cliente, meu amigo, fica a dica, vai comprar um imóvel, pede para o corretor de imóveis o número do Cresce dele, a carteira do Cresce e consulta no site do Cresce para ver se realmente ele é um corretor. Porque essa pessoa que se diz ser corretor e você não consulta, ele pode estar dando um golpe em você. E aí é onde você fica sabendo que aquela senhorinha que juntou o dinheiro da entrada do lote fica sem o lote, sem o dinheiro. Aquela família que investiu anos juntando aquele dinheiro, ou às vezes pega até empréstimo, vai ver, não era um corretor. E muitas vezes a pessoa só pergunta do número do Cresce quando já deu o dinheiro, quando já caiu no golpe. Aí não tem rastro, não tem como você localizar essa pessoa. Quando tem um número
do Cresce e é credenciado, você tem um rastro, você pode localizar, aí faz a união de Cresce com polícia, e aí tem um rastro, e aí você consegue localizar. Então, pessoas, não esqueçam de pedir o número do Cresce, tem que virar rotina. Ninguém faz uma cirurgia com uma pessoa que se diz ser médico, um advogado sem ter a OAB. Por que você vai comprar um imóvel, o sonho da sua vida, sem ser por um corretor? Ou vender um imóvel para uma pessoa que não é corretora? Não faz sentido. É muito sonho para você colocar na mão de qualquer um. Eu acho que sonho você não coloca na mão de qualquer um. Você tem que saber na mão do profissional que vai estar cuidando desse sonho seu. Super show. E você falou, Robinho, de uma coisa bem bacana que é, assim, a pessoa colocar um imóvel à venda através de um corretor. Ou então comprar um imóvel através de um corretor. Mas o corretor, ele também apresenta imóveis. E a gente está dentro do Secov, ou seja, é uma casa de condomínios e imobiliárias, né? Então, as imobiliárias e os condomínios, eles têm que ter essa sinergia para ter acesso liberado na portaria e não ficar muito, talvez, difícil ali a entrada, o acesso, ou inviabilizar até as vendas, a venda de algum imóvel que esteja lá dentro daquele condomínio específico. Como que um porteiro, ou um zelador, ou um síndico mesmo conseguiria ter acesso a isso que você falou, saber se a pessoa é de fato um corretor? Porque você falou assim, tem que pesquisar, mas aonde que a pessoa pode pesquisar isso? Eu vou até buscar um pouquinho mais para trás. Lá quando eu comecei, eu lembro que para mim entrar dentro de um condomínio, para mostrar um imóvel, eu tinha que fazer meu cadastro na portaria. Com o passar dos anos, isso foi se perdendo. Por quê? Hoje, muitos condomínios aí, muitos prédios, você chega e fala assim, sou corretor, e passa um número de Cresce qualquer. O porteiro nem sonha onde pesquisar. E aí, Perfeito. Com a parceria do Cresce Goiás com o Secov Goiás, desenvolveram o quê? A cartilha do parceiro. Então, essa cartilha é falando e dando dicas de como se resguardar em algumas situações. É corretor? Pede a carteira do Cresce. Hoje a carteira do Cresce tem um QR Code. Se o porteiro tiver um celular, ele consegue saber ali na hora se é corretor credenciado ou não. Então você já vai diminuir um pouquinho a margem de insegurança. Então você vai estar sabendo quem está entrando dentro desse condomínio. Outra situação que acontece muito, é pouco divulgado, mas acontece muito. A pessoa resolve vender o imóvel sem ser por um corretor de imóveis. E quando ela vai colocar esse imóvel para vender nas mídias digitais, ela começa a tirar foto do seu imóvel e começa a pegar a foto da sua televisão de 70 e tantas polegadas, ele começa a tirar foto da sua geladeira muito boa, ele começa a mostrar que o apartamento dele é muito bonito. Só que quando isso é feito por um corretor, o corretor não vai lá para tirar foto dos móveis, ele começa a tirar o quê? Foto do que realmente precisa na hora de ser vendido o imóvel. Amplitude, tamanho, vista, ele não vai ficar tirando foto de imóvel. E normalmente quando é o cliente direto vendendo, ele tira fotos móveis. E aí é onde está o perigo. Porque nós sabemos que tem pessoas à toa caçando alguém para fazer a maldade. E aí essa pessoa pega o telefone, liga direto para o proprietário. Gostei muito do seu imóvel, está indo eu, meu primo e mais um amigo meu, que eu não compro sem eles. Perfeito. E quando chegar lá, o porteiro anuncia, o cliente chegou aqui interessado no seu apartamento, pode subir? Manda subir. Subiu, chegou lá dentro, puxou a arma, amarra e coloca todo mundo no banheiro. Sabe quando alguém no prédio vai ficar sabendo que aconteceu algo com aquela família? Horas depois que ele já tiver saído, porque amarrou todo mundo, pôs no banheiro, fez a limpa e vai embora. Quando ele sair do banheiro, ele vai avisar o porteiro, me roubaram. Quando é o corretor fazendo o anúncio e alguém liga querendo saber do imóvel, o corretor faz tantas perguntas que ele fala o seguinte: vou procurar um outro imóvel mais fácil, que esse daqui eu não vou conseguir fazer a visita sem passar uma documentação. Perfeito. Me lembrou uma vez que eu participei de uma palestra de uma empresa de segurança, isso. Fala assim, que não tem jeito de você ter segurança 100% nas coisas, mas o que a empresa, nesse caso essa empresa fazia, e que eu acho que é válido nesse caso aí também colaborar colaborar nesse sentido, é criar barreiras.
Isso. Barreiras de acesso. Então, a gente estava num condomínio fechado, ele falou, o muro é uma barreira, a cerca elétrica é outra barreira, então já tem duas. Aí tem as câmeras de segurança, que é uma terceira barreira. O monitoramento da ronda, quarta barreira. Então, não existe segurança 100%, mas existem barreiras de entrada. E eu vejo que o mercado, né, o corretor, quando atende um anúncio, ele já é a primeira barreira daquele imóvel ali. É isso, então, né? Isso. O pessoal fala muito que o bandido, se tiver um carro com insufilme e um carro sem insufilme, ele vai no carro que está sem insufilme, porque ele está vendo quem está lá dentro. Só de ter um insufilme, uma coisa besta, um insufilme, o bandido já vai deixar de estar indo lá. Então, o corretor é o insufilme do mercado imobiliário. Boa, Robinho. E é uma imagem trágica, né, o que você expôs, mas é necessária, porque ela pode vir a acontecer e já aconteceu em alguns casos. Então, é muito importante, talvez, isso para essa questão de segurança dos condomínios, né, que a gente está trazendo aqui nesse sentido. E aí você vê, assim, que talvez essa legislação, né, dos corretores, a barreira de entrada para o mercado imobiliário, ela vai ser melhorada daqui a um tempo, já falando sobre futuro aqui um pouco, né? Você vê que vai ser mais difícil para os corretores terem acesso, ou você vai entender que o próprio mercado vai selecionar corretores mais para frente com melhor qualidade de atendimento e tudo mais? Primeiro, os donos de imóveis, né, eles têm que ter a ciência que venda de imóvel é para o corretor. Tá. Isso daí já é uma grande evolução no mercado imobiliário. O próprio mercado vai começar a selecionar os corretores bons para estar entrando nesses condomínios. Perfeito. Então, você tem que estar capacitado e fazendo um filtro muito bom para estar levando esse cliente até lá. Por quê? É um risco para o corretor também. Uhum. O corretor não sabe quem está colocando dentro do carro para estar levando até esse condomínio. Perfeito, faz todo sentido. Então o corretor ele tem que fazer um filtro muito bom, porque a hora do corretor é muito cara. Ele não pode ficar andando pela cidade para mostrar o imóvel e a pessoa falar tchau, não comprar. Perfeito. Então o corretor ele já faz aquele filtro. Se for um meliante, ele vai desistir. Então, a partir do momento que os clientes começarem a passar seus imóveis para os corretores, os condomínios onde eles moram vai passar a ter mais segurança. Show de bola, Robinho. Show de bola, porque é isso que a população, no final das contas, entende como um bom serviço também, né? Ela quer a venda feita, ela quer realização daquele lucro financeiro ou imobiliário ali naquele caso, porém ela também quer a segurança, principalmente quando o imóvel está ocupado pela família dela, porque a maioria das pessoas que vendem com eles lá dentro. Vendem com eles lá dentro. E isso é o maior perigo quando não contrata o corretor. Perfeito. Quem você está colocando dentro da sua casa? O mercado imobiliário, o corretor, ele é psicólogo, é segurança, ele é tudo, né? Ele tem que dar um suporte em tudo para fazer o sucesso da família. Perfeito. E falando assim sobre um corretor do futuro, né? O que esse corretor precisa de ter como característica básica para ele hoje se posicionar dentro do mercado? Hoje, o corretor do futuro, que já é hoje, né? Já é o corretor do presente. O corretor do presente hoje, porque a pandemia adiantou demais a tecnologia. Nós estamos falando aí de, será que daqui um curto prazo vai precisar realmente levar esse comprador até esse imóvel, ou pode ser através de um óculos virtual para estar vendo? E já temos tecnologia para isso, mas será que nós já estamos pelo menos pesquisando como que funciona, para quando chegar não ser tão impactante? Então o corretor tem que estar realmente preparado dentro da tecnologia, estudando, buscando conhecimento. Hoje está tendo quantas feiras, quantos eventos falando de tecnologia. Então, hoje aquele decorado, hoje ainda está muito no decorado de ter a visita em 3D, né? Virtual. Perfeito. Mas não podemos levar isso para uma revenda? Boa. Porque está tão corrido o dia a dia que a pessoa dá aquele tour virtual, vai adiantar o processo, vai diminuir tempo e aquele negócio também, né? Marquei com o cliente não foi. Isso acontece muito, né? Muitíssimo. Eu peço para os clientes, marcou,
Se não puder ir, passa uma mensagem pro corretor, que ele deixa a família dele, deixa todo mundo lá para dar o melhor atendimento, o melhor suporte, para estar realizando o sonho da sua família. É só passar a mensagem, ó, não vou poder ir por tal motivo e tal. É interessante, né? Porque isso é uma questão mais de categoria mesmo. Eu fico pensando que quando uma categoria forte, ela automaticamente se impõe o autorrespeito. Sim. É muito difícil a pessoa dar um bolo num médico, é muito difícil dar um bolo em alguém que tecnicamente seria bem representado na sociedade. Mas assim, quando você tem uma categoria menos fortalecida, as pessoas falam assim, não vou perder nada não indo, né? Meio que descaracteriza aquilo. E aí você acha que o Cresce hoje ele faz um movimento, qual que é o movimento? Vamos perguntar diferente. Qual é o movimento que o Cresce hoje coloca para a questão do corretor ser mais bem visto na sociedade? Tem algo que ele pode fazer a não ser punição pelas más condutas? Tem. O Cresce, ele é uma autarquia federal, onde a função dele é defender a sociedade dos contraventores, então daqueles corretores inscritos. Certo. Só que ela vai um pouquinho além. O que é esse além? Capacitação, treinamento, desconto em várias instituições de colégio, faculdades, cursos, para estar fazendo com que o corretor se torne cada vez mais capacitado e para ter uma postura melhor. Então, em quase todas as palestras que nós temos lá no Cresce, a gente fala, corretor, você não vai falar para o cliente que você está disponível das 8 às 18. Por quê? Perfeito. Você tem que dar um horário para o cliente. Cliente, eu posso às 11 e posso às 14. Fora desses horários, eu tenho outros atendimentos. Então, você tem que também firmar, não pode deixar em aberto. Quando você fala para mim, Robinho, vamos almoçar, mas do meio-dia até às 15, eu estou pronto para almoçar. Cara, que horário que eu posso ir? E se eu não for, você perdeu o horário da meio-dia às 14. E quando você fala das 8 às 18, cara, você vai ficar à disposição do cara o dia inteiro e sempre tem um parente chegando, tem um cunhado chegando ou alguma coisa que atrapalha e acaba não indo. Agora, a firmeza do corretor também e o momento que ele conversa com esse cliente, mostrando que ele realmente é o profissional do mercado imobiliário, aí sim, eu acho que começa a dar certo. Porque eu falo para você, tem muita gente que está no mercado imobiliário, infelizmente, que vê o mercado imobiliário como bico. Perfeito. E aí quem vê o mercado imobiliário como bico, ganha como bico. E é tratado como uma pessoa que não vive daquilo, não tem aquele respeito como um profissional. E não é só no mercado imobiliário. Em todas as profissões, quem vê aquela profissão como bico, vai ganhar como bico e não vai ser respeitado como um grande profissional. Bem, então, para finalizar, o que você poderia deixar para as pessoas que estão pensando em entrar no mercado imobiliário? Você falou para entrar pela porta da frente. O que é, na sua concepção, entrar pela porta da frente para se destacar como um profissional, tanto de inovação quanto futuro, que a gente está vendo esse mercado mudando a cada dia a passos largos, na verdade, principalmente com relação ao atendimento comercial? Eu me pergunto todo dia, eu gostaria de ser atendido por um Robinho? Uma boa pergunta, Robinho. Eu acho que isso é tudo. Por quê? Se eu gosto de ser atendido por mim mesmo, já é um ótimo exemplo de que eu quero bem para o mercado imobiliário. Agora, se eu falo assim, eu gostaria de ser atendido pelo Robinho, vamos fazer uma análise aqui. Robinho marca com o cliente, chega tarde, não chega no horário. O Robinho chega para mostrar o produto, não conhece bem do produto, não sabe aonde fica a área de lazer, não sabe onde fica o elevador. O Robinho foi sem uma tabela de preço ou não sabia do valor, confundiu na hora. Não sabe, o Robinho não sabe o que tem ao redor, porque às vezes você fala assim, vou vender aquele apartamento. A pessoa não está comprando aquele apartamento somente, ela está comprando o quê? O que tem na região? Qual que é o colégio mais próximo para me levar meus filhos? Qual que é a escola de natação que eu posso levar meu filho? Onde que fica um ponto de ônibus para doméstica do lar chegar? Porque às vezes fala assim, estou vendendo um apartamento de 2 milhões, não precisa ter ponto de ônibus próximo. Grande erro, viu, turma? E o pessoal que vai prestar serviço nesse imóvel?
Tem imóveis que eles têm um valor um pouquinho menor por causa de acesso, porque não tem acesso para as pessoas ir lá fazer a manutenção no lar. E aí a pessoa começa a buscar outras opções na onde atende aquela doméstica que vai de ônibus. Então, se eu sei muito bem do produto, se eu sei muito bem da região, se eu tenho um argumento legal sobre financiamento bancário, sobre as melhores opções de compra financiada, se eu tenho conhecimento em as conveniências da região e sei passar isso para o cliente de uma forma clara, qual o motivo desse cliente não comprar comigo? Quando você é bem atendido, o que você faz? Você volta. E eu vou falar um negocinho simples aqui. Quando eu estou no barzinho, eu gasto lá R$50 no barzinho, e o garçom me atende mal, eu tenho vontade de pagar a taxa de 10%? De R$50? É lógico que não. Quando o cara trata bem, quando ele está passando a conta, você já pergunta, o seu está aqui? Você não pergunta? O seu está aqui? Sim. Porque você foi bem atendido. Agora, uma comissão de 10 mil, 5 mil, se você atender mal, esse cara vai querer pagar essa comissão? Aí é onde ele vai começar a querer desconto em cima da sua comissão. Perfeito. Então, corretor, quer entrar pela futuro corretor, né? Ou quem já está no mercado, capacitação é tudo. Estudem, busca conhecimento. O mercado imobiliário evoluiu demais em termos de construção sustentável, as melhores opções de construção, evoluiu demais em termos de tecnologias, a IA está vindo muito forte, não é, Marcos? Perfeito. Nós temos várias opções de crédito bancário, e às vezes a pessoa só pensa no financiamento, não pensa numa carta de consórcio, não pensa em outras opções. Então, busca o que o mercado imobiliário oferece para você saber e oferecer bem para o seu cliente, né? Corretor de imóveis, ele só tem uma função, servir bem o cliente. Show de bola. A gente pode terminar com essa, porque é isso daí, gente. O mercado imobiliário inovando, preparado para o futuro, com profissionais cada vez mais dedicados. Robinho, gratidão por você ter compartilhado aqui com a gente esse tempo. Muito show de bola. Muito feliz do Cresce e do Secov estarem juntos nessa caminhada, nessa busca pelo mercado imobiliário mais sustentável e melhor para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite do Marcos, agradeço o Secov por essa parceria. E vocês que estão imobiliárias, condomínios e precisam da cartilha parceira do condomínio, fala com o Robinho, procura o Secov, procura o Cresce e pega a cartilha, leva para o seu porteiro, leva para o seu síndico, que ali vai falar muita coisa e vai dar muita dica. E só quem pode vender imóvel é o corretor de imóveis, hein? Credenciado no Cresce Goiás. Show de bola, gente. Um forte abraço para todo mundo e vamos que vamos.